Graças e paz, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais um devocional da MCM e o nosso tema deste ano é cuidar do templo do Espírito Santo, que está em 1 Coríntios 6:19. Não sabei que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? A palavra de Deus nos diz que nós somos templo do Espírito Santo e que nós temos que cuidar do nosso corpo. E nós estamos também, eu estou lendo esse livro aqui, que tem sido uma bênção para mim, que é do Luciano Subirá. A grande maioria já o conhece, que ele é um servo de Deus, pregador da palavra do Senhor. Ele por muito tempo foi obeso, mas ele começou a ter alguns problemas, né? E ele fez o livro. Escreveu esse livro nos orientando, nos ajudando com a palavra, não somente ter os cuidados que os médicos nos orientam, mas também, segundo a palavra, sobre a luz da palavra de Deus, a nos cuidar do nosso corpo. Então, ele foi confrontado por um especialista que ele precisava perder peso, porque ele já tinha mais de 153 quilos, e um dia, né, como uma médica falou, a conta, né, com um cartão ia chegar para ele, e chegou, porque ele teve hipertensão e também diabetes. Aí foi quando ele começou cuidar da alimentação, cuidar do seu físico e do sono, porque ele também não dormia direito. E escreveu o livro para nos ajudar. E segundo a palavra de Deus, o importante é nós prevenirmos. Em Deuteronômio 8, como está escrito aqui, Deuteronômio 8, a palavra de Deus, tudo tem aqui na Bíblia, nos orienta, e está escrito assim: quando edificares uma casa nova, farás no teu telhado um parapeito, para que não ponha culpas no sangue da tua casa, que alguém de alguma maneira cair dela. Então, tudo há uma prevenção. Cabe cada um de nós nos orientar e nos prevenir antes que a doença chegue, antes que o problema chegue, a diabetes, a hipertensão. Antes que o problema chegue na sua vida e na sua casa, no seu lar. Então, você, como mulher, como mãe, você tem que se cuidar, dar o exemplo, ajudar o seu esposo, os seus filhos, né? A manter o peso, a cuidar de si. Afinal, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Eu, esses dias, também tive lá os meus... passei no médico, vi que eu estou pré-diabética. Já comecei a fazer atividade física, graças a Deus, já vi algumas mudanças na minha vida. E também, lendo o livro, né, aprendi algumas coisas ali, muitas coisas. E aí, nós temos também em Efésios, que fala que nós temos que cuidar do nosso corpo. Assim como Jesus cuidou da igreja, se deu por ela, nós também temos que cuidar do nosso corpo. Seguindo alguns exemplos e olhando na Bíblia, analisando, nós temos o caso de Eva, temos o caso de Esaú e o caso de Jesus. Eva, ela pecou o quê? Ela viu o fruto, ela olhou que era bonito, que era belo, e foi lá, comeu e deu para o seu esposo. Eu vou abrir em Gênesis 25, 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado, e disse a Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse a Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado.
das lentilhas. E este o comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se, e assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Tudo por causa de um guisado. Porque ele estava cansado, ele não quis ter trabalho, né? E terminou vendendo sua primogenitura. Mas o caso de Jesus foi bem diferente. Jesus jejuou 40 dias, 40 noites e ele teve fome. E o diabo quis se aproveitar também. Mas Jesus venceu com a palavra. Jesus não se rendeu ao inimigo. E nós também. Nós não temos que nos render ao nosso inimigo e à nossa carne, aos nossos desejos. Nós temos que declarar a palavra que você pode, que nós podemos. A palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Nós podemos cuidar do nosso corpo, podemos cuidar da nossa alimentação. Né? As suas palavras têm poder, então use a sua palavra. E só para você, mais um texto para finalizar que eu vou ler, Efésios 5, 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então você tem que se alimentar. Você tem que alimentar e sustentar teu corpo. Você tem que cuidar do seu corpo com o tempo e morar do Espírito Santo. Olha só como Deus é bom de te escolher com o tempo e morar do Espírito Santo. Deus é muito bom, te escolheu. Isso é maravilhoso. Então você tem que cuidar do tempo e morada do Espírito Santo. Nós temos que nos cuidar. Eu tinha falado que ia finalizar ali, mas eu tenho mais um texto. Porque você vai precisar de tomar uma atitude, você vai precisar de força e tomar uma decisão de cuidar de você, que está em Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, até que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que você cuide do seu corpo. E você tem que mudar a sua mente. Você tem que tomar uma atitude, uma mudança radical de mente, de cuidar do seu corpo, de cuidar da sua alimentação, de cuidar do seu sono, para que você não fique hipertensa, não tenha diabetes. É importante. Os médicos nos orientam, mas a palavra de Deus também nos orienta o quanto é importante nós cuidarmos do nosso corpo. Afinal, como o templo e morada do Espírito Santo, você tem que cuidar do templo do Senhor. Não só a parte externa, mas a parte interna também. Que Deus abençoe sua vida. E vamos orar para que o Senhor te dê força, ânimo para você vencer. Amém? Senhor amado, nós nos colocamos diante da Tua santa presença, Pai, te pedindo, Senhor Deus, ajuda cada uma das minhas irmãs, ó Pai. Ó Deus, assim como o Senhor foi com o Luciano Subirá, assim como o Senhor foi comigo, ó Pai, me ajudando, dando força, Pai, para tomar uma atitude, uma mudança de mente, Pai. Ajuda cada uma das minhas irmãs, ó Pai, a tomar essa atitude de guardar, ó Pai, do Teu templo, de cuidar dele, ó Pai, não somente de alimentar, mas cuidar, Senhor. Repreende toda a seta do inimigo, repreende todo o levante de Satanás, ó Pai, assim como Jesus venceu com a palavra, declarando a palavra do Senhor, que as minhas irmãs também venham vencer, ó Pai, declarando a palavra, Pai. Em nome de Jesus, da ordem dos Teus anjos a respeito de cada um, ó Pai, ser com cada um ali, ó Pai, na alimentação, ó Pai, é que eu te peço nessa noite, ó Deus, neste dia, Pai, onde quer que elas estejam, o Senhor dê força, ânimo, vigor, Senhor, para que elas venham a ser templo e morada do Senhor, ó Pai, e fazer, ó Pai, a Tua vontade, ó Pai, porque a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável, Pai. Muito obrigada, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém?